Porque nós sabemos, Pai, que é o Senhor, Pai, que tem enviado a sua palavra para nos ajustar, para nos fortalecer e para nos colocar, Pai, no caminho correto, Senhor. E nós queremos te render graças, Pai, pela tua palavra, que é poderosa, ela é viva e eficaz. E nós temos experimentado, Senhor, quanto essa palavra ela tem funcionado em nossas vidas, Pai. Nós sabemos, Pai, que só vai melhorar, Senhor. A tua palavra diz que nós podemos, Pai, realizar. Senhor, nós tua vida em nós, pelo teu obedecê-lo, nós precisamos fazer a sua vontade. Amém? Glória a Deus. Então, o título da mensagem é Edificando o Fundamento. Amém? Os meninos gostam sempre de perguntar aí. Eu queria indicar para você um livro poderoso, que é o livro do irmão Rick Renner. O que é fundamento? Do versículo 1 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Irmãos, daqui a pouco a gente vai ler o versículo lá de Hebreus que eu falei para você. A gente vê aqui, né, que Zaqueu, ele era um homem, ele era um cobrador de impostos. E a Bíblia está dizendo aqui que ele tinha várias oportunidades de usurpar na vida das pessoas. Sejam elas ricas ou pobres. Aquelas pessoas, elas eram obrigadas a pagar impostos. E a Bíblia vem dizendo aqui que Jesus chegou na casa de Zaqueu. E quando Jesus chega na nossa vida, irmãos, nós somos constrangidos a mudarmos,
Amém? Porque, irmãos, a Bíblia vem falando lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 16, Paulo ele vem dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Que poder é esse, irmãos? Ele não é simplesmente um poder para nós orarmos pela vida das pessoas e as pessoas elas serem curadas, ou elas serem, os demônios serem expulsos da vida delas. Mas esse poder que Paulo está falando é um poder de sermos transformados. E foi esse poder que chegou na vida de Zaqueu. A Bíblia diz que o poder de Deus chegou na vida de Zaqueu. Jesus chegou naquele lugar, irmãos, para transformar, para mudar. Mas houve um posicionamento da vida de Zaqueu. Zaqueu, ele se posicionou, ele resolveu. Amém? Existem coisas, irmãos, que nós precisamos fazer, não é porque a gente está com vontade de fazer. Existem coisas no reino de Deus que nós precisamos fazer, porque é preciso fazer. Amém? E a Bíblia está falando aqui, irmãos, que Zaqueu, ele resolveu se arrepender. Zaqueu, ele resolveu pegar tudo que ele tinha e devolver aos pobres. E dar metade dos seus bens aos pobres. Por quê? Porque ele era ladrão, porque ele era usurpador. E como eu falei para você no início da mensagem, a palavra do Senhor, ela vem falando sobre doutrinas básicas. E uma das doutrinas básicas é o arrependimento. Diga arrependimento. Aleluia. De fato, irmãos, quando você lê o livro Edificando o Fundamento, o irmão Rick Renner, ele fala algo bem interessante. Ele diz, alguém que nunca se arrependeu é alguém que nunca recebeu Jesus. Porque o arrependimento é uma porta pelo qual você passa. O arrependimento, irmãos, quando você se arrepende daquilo que você fez, você recebe Jesus, e Jesus entra na sua vida, Jesus entra no seu coração, e começa a haver transformações. Amém? O irmão Rick Renner, ele fala algo muito interessante. Ele diz que alguém que nunca se arrependeu é alguém que não entrou no reino. Aleluia. Aleluia, glória a Deus por isso. Arrependimento, irmãos, não é um ato isolado. Na verdade, nós não podemos nos arrepender simplesmente quando a gente recebe Jesus. Amém? Quando nós recebemos Jesus, existem alguns erros que nós cometemos e que nós precisamos nos posicionar e nos arrepender de novo. Amém? Eu quero ler para você alguns personagens da Bíblia que falam a respeito do arrependimento. 3 personagens. O primeiramente foi João Batista. E ele diz assim, em Mateus, no capítulo 3, versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos introduziu a fugir da ira vindoura? Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Tem João Batista, irmãos, ele estava dizendo, né, parafraseando aqui, ele estava falando assim, olha, não se esconda por trás da sua fé. Ele estava dizendo assim, olha, não diga por aí que você é filho de Abraão, porque muitas vezes, irmãos, a gente pensa, a gente anda pela fé, a gente exerce a nossa fé para a gente ter um carro, para a gente ter uma moto, para a gente ter uma casa, mas na verdade, irmãos, a fé, ela é exercida para nós nos aproximarmos do Senhor. Amém? E João Batista, ele estava dizendo exatamente isso. Não diga que vocês são filhos de Abraão, simplesmente se arrependa. Aleluia. Tem um outro personagem na Bíblia, irmãos, Jesus. A Bíblia vem falando lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 17. Esse é o primeiro sermão de Jesus. E o primeiro sermão de Jesus, que está escrito lá, em Mateus 4, 17, diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia.
Muitas vezes a gente fica pensando, né? Vamos nos examinar somente no culto de Santa Ceia. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que nós precisamos nos examinar quando nós estamos diante da palavra. Amém? Nós precisamos nos arrepender. É tão interessante porque ele diz assim, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, o reino dos céus. E nós sabemos que o reino de Deus, ele não vem. Ele falando, né, os discípulos perguntando para Jesus, diz assim, Jesus, quando nos perguntarem a respeito do reino dos céus, o que nós vamos fazer? O que nós vamos falar? E Jesus, certa vez, naquele episódio, ele diz assim, olha, quando perguntarem, quando eles disserem, olha, o reino do céu está ali, o reino do céu está acolá. Mas o reino do céu, ele não vem com visível aparência, o reino de Deus, ele está dentro de vós. Amém? Então, quando nós recebemos a Jesus, o reino de Deus, ele passa a habitar dentro de mim e dentro de você. Agora, muitas vezes, irmãos, nós não temos usufruído, nós não temos desfrutado desse reino, porque nós sabemos que o reino de Deus não falta nada, não é assim? No reino, irmãos, em um reino natural, não falta comida, não falta suprimento e muito mais. Esse reino espiritual que já está inserido dentro de nós, nesse reino, ele não falta nada. E muitas vezes nós não estamos desfrutando do reino de Deus. Nós não estamos do Senhor para que Deus possa verdadeiramente, irmãos, liberar, porque nós já somos abençoados. A Bíblia diz que Jesus, né, bendito Deus e Pai, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu acho tão interessante isso, irmãos, porque nós precisamos andar em espírito, nós somos espirituais, mas nós precisamos andar em espírito para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus já estabeleceu para as nossas vidas. E muitas vezes a gente acha, porque as bênçãos do Senhor não foram liberadas para nós, porque Deus está demorando. Não, irmãos, somos nós que não temos nos posicionado. Porque o arrependimento é um posicionamento. Eu resolvo. Zaqueu resolveu se arrepender. Não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com as suas emoções, porque muitas pessoas podem vir aqui à frente, se arrepender e chorar. E lá fora ela fazer a mesma coisa, mas o arrependimento, irmãos, é um posicionamento. Mesmo que você sinta ou não, mesmo que você chore ou não, o arrependimento é uma forma de você andar pela fé. Amém? É um quesito da fé. É uma doutrina básica. É um fundamento. Quando você se arrepende, irmãos, você está dando licença para que Jesus possa liberar das suas bênçãos sobre a sua vida. Eu gosto muito de falar, irmãos, que às vezes a gente está orando 5 anos por uma coisa e nada acontece. Mas o erro não está em Deus. O erro está em nós. Aleluia! O erro muitas vezes está em nós, porque a gente não faz as coisas certas, a gente não obedece, a gente apaga o Espírito. Por que Paulo diz assim, não apagueis o Espírito? Se Paulo está dizendo, não apagueis o Espírito, é porque nós temos a capacidade de apagar o Espírito. O Espírito Santo fala ao nosso coração, não faz isso, para, volta atrás, se posiciona e a gente não faz. Aleluia. E tem uma outra pessoa que fala a respeito de arrependimento. Pedro, no dia de Pentecoste, em Atos, no capítulo 2, no versículo 38, que diz assim, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Amém? Então, nós vemos aqui, né, Paulo ele vem falando lá em 1 Timóteo, que quando a gente vem falar sobre uma questão, precisamos de 2 ou 3 testemunhas. E eu já dei para você 3 testemunhas, 3 pessoas que falam a respeito do arrependimento. Outra coisa, irmãos, que nós precisamos, que eu preciso enfatizar aqui, arrependimento não é remorso. Amém? O que é remorso? Você vê o exemplo de
Judas, quando traiu Jesus, ele não se arrependeu. Ele caiu em si, mas ele não se arrependeu. O que é o remorso, irmão Analisa? É quando você está aqui, você ouve a palavra, você é confrontado com a palavra e você pensa mentalmente, eu vou mudar. Mas lá fora, quando você está lá fora, você faz a mesma coisa. Isso é remorso, não é arrependimento. Amém? Irmãos, e nós precisamos nos arrepender. Com amém ou sem amém, nós precisamos nos arrepender de algumas coisas que nós temos feito. Aleluia, porque os dias são maus. E só quem vai permanecer é crente raiz. Aleluia, só quem vai usufruir das bênçãos do Senhor, dessa nova temporada, nessa nova fase, é aqueles que se arrependem. São aqueles que colocam os seus fundamentos na posição correta. São aqueles que colocam os fundamentos corretos, irmãos. Porque você pode ser crente, mas você pode colocar um fundamento errado. Aleluia. Hebreus, no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: por isso, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. São esses, irmãos, basicamente os fundamentos que eu falei para você, que não dá tempo a gente ler, né? A gente falar sobre todos esses assuntos em um culto só. Mas eu peguei essa parte aqui do arrependimento. Eu quero ler para você em 1 Coríntios, no capítulo 3. Eu falei para você, não é que você pode ser crente, mas você pode colocar um fundamento errado. O que é o fundamento errado, irmãos? Você lembra da ministração do pastor Rubênio, ele falando a respeito de pensamentos errados, de fortalezas, de achismos. Muitas vezes nós somos crentes, né? Uma vez eu estava até comentando com o Rubênio. Rubênio, é impressionante as pessoas que têm as suas mentes cauterizadas. Porque ela estabelece uma verdade na mente delas, e ela estabelece um conceito na mente delas, e elas tomam aquilo como verdade. E não está escrito na palavra, irmãos. Não está escrito na palavra. Se não está escrito na palavra, irmãos, que nós viemos quebrar essas fortalezas do inferno. Amém? Que nós viemos quebrar esses pensamentos e colocar os nossos pensamentos, irmãos, sujeito à obediência de Cristo. E Paulo, ele vem falando aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10, ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei um fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia! Ninguém pode lançar um outro fundamento, o qual já foi posto, que é Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, quando nós nos arrependemos, irmãos, nós estamos colocando o próprio Cristo nas nossas próprias vidas. Porque, afinal de contas, a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. E quando nós nos arrependemos, irmãos, as pessoas vão ver em nós a luz do Senhor brilhar em nós. As pessoas vão ver em nós os testemunhos, as coisas vão começar a fluir nas nossas vidas. Os nossos casamentos vão começar a fluir, irmãos. Nós vamos ser casados como testemunha sobre esta terra. Como a Bíblia fala lá em Isaías, nós seremos como objeto de louvor. Nós não vamos viver uma vida de aparência. A gente não vai dizer que a gente está vivendo um novo tempo, como na verdade dentro do nosso coração, dentro de nós estamos todos quebrados. Mas sabe, irmãos, essa não é a vontade de Deus. Deus quer que você viva um novo tempo, como o irmão João Roberto, pastor João Roberto fala. Mesmo. Deus quer que eu e você vivemos um novo tempo de verdade, irmãos. Dentro da nossa casa, não importa quantos anos de casado você tenha, você vivendo em lua de mel, cada ano que se passar é um ano que vai melhorar. Amém? Porque cada vez, irmãos, cada ano que se passar, nós não vamos piorar. Quando a gente conhece um ao outro, a gente é aperfeiçoado.
Amém? Nós colocamos o fundamento certo. Quando a gente coloca o fundamento que é Cristo, Jesus Cristo, o nosso fundamento, irmãos. Jesus, o próprio Cristo, ele vai pegar junto conosco, irmãos, e tudo vai dar certo. Porque casamento não foi feito como uma fase, como uma temporada. Casamento é para a vida inteira. Aleluia. Ou então que a morte o separe, né? Ou então que Jesus volte. Amém? Então, nós precisamos compreender isso, irmãos. E a Bíblia vem falando, né? Eu peguei alguns significado da palavra fundamento. No grego, o que é firmado em pedra. É um fundamento que não pode ser facilmente movido ou abalado. Ou seja, essa história de dizer o vento sopra e me balança para lá e para cá, está fora da palavra. Amém? Quantas vezes eu cantei? Quantas vezes você cantou? O vento sopra e me balança para lá e para cá, mas eu não caio não e nem saio do lugar. Irmãos, quando você está no fundamento que é Cristo, você não vai ser balançado. Você não vai ser abalado, porque o grego está falando aqui. Aleluia. Algo que é firmado em pedra. Você lembra que Paulo fala que Jesus, ele é a pedra principal. Ele é a pedra de esquina. Ele é a rocha, irmãos. Aleluia. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente levanta umas verdades como essa, que geralmente não é falado na igreja, e a gente se escandaliza. E está escrito lá, 1 Pedro, a Bíblia diz que muitos se escandalizam e muitos tropeçam nessa pedra que se chama Jesus Cristo. Mas você não vai se escandalizar, você vai se ajustar e você vai fazer aquilo que o Senhor está falando para você fazer. Amém? Aí ele diz assim, é um fundamento que não pode ser facilmente movido ou abalado. É algo que resistirá ao teste do tempo. O fundamento, irmãos, essa pedra que é falado lá em Hebreus, o fundamento, as doutrinas de Cristo é algo que não pode ser abalado. É algo que, mesmo no teste do tempo, você resiste firme. Porque você não está ali na sua própria força, você não está ali na força do seu braço, você está ali porque você fundamentou a sua vida em Cristo. Amém? Aleluia. Eu quero ler com você em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Nós vemos aqui, irmãos, que vem circunstância, vem problemas, vem ventos, vem chuvas, para os dois tipos de casa. Mas Jesus está falando aqui, porque essas foram palavras de Jesus, que quando nós colocamos os nossos fundamentos no lugar certo, nós não vamos ser abalados. Nós não vamos balançar, porque o fundamento está firme. Porque nós colocamos a nossa vida em um lugar, irmãos, da palavra. Ninguém pode colocar um outro fundamento. Porque esse fundamento já foi colocado, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o próprio arrependimento na sua vida. Amém? Jesus Cristo é a manifestação do arrependimento na sua vida. Quando Jesus chegou na vida de Zaqueu, irmãos, Jesus, ele constrangeu a vida daquele homem. E mesmo que Zaqueu, no seu pensamento, não quisesse fazer aquilo, porque nós podemos pensar assim,
É muito difícil você largar a mão de dinheiro, não é assim? Ainda mais de algo que na mente dele poderia ser por direito. Mas ele disse, eu resolvo. Eu resolvo. Irmãos, resolva. Amém. Aleluia. Resolva. E quando a gente vê no decorrer daquele versículo, ele diz assim, hoje chegou salvação nessa casa. Ele não estava dizendo somente que Zaqueu ele estava sendo livre do inferno. Quando alguém se arrepende, irmãos, há salvação em todas as áreas da sua vida e da minha vida. Aleluia. A salvação no seu casamento, a salvação nas suas finanças. Pastor PC acabou de falar. A salvação na sua vida financeira. Quando você decide dar o teu dízimo, quando você decide entregar a tua oferta, há salvação na tua vida financeira. Porque não é você que está fazendo, você está simplesmente obedecendo um princípio. Irmãos, essa palavra de Hebreus, não é? As doutrinas de Cristo, os princípios elementares são princípios da palavra que nós precisamos obedecer. Não podemos passar por cima do arrependimento. Não tem como você desfrutar das bênçãos de Deus se você não se arrepende. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nessa palavra, né, arrependei-vos, que João Batista fala, o significado dessa palavra é metanoio. Meta é uma virada, uma mudança. E noio se refere a uma mente quando duas se unem, as duas se unem e descreve basicamente uma mudança de mente ou uma conversão completa. Uma virada, uma mudança de direção. Amém. Aleluia. Quando você decide fazer, irmãos, aquilo que você precisa fazer, que é você se arrepender, no reino espiritual você está dando uma virada. Você está mudando a direção. E automaticamente, quando você muda a direção, Deus se vira para você, Deus muda para você. Deus libera das suas bênçãos para você. Amém. Glória a Deus. É acreditar, irmãos. Descreve também, né, um outro significado. Uma nova rota, uma visão completamente alterada da vida e do comportamento. Ou uma decisão de acreditar, de pensar, de agir de modo diferente. Você lembra que eu falei para você que João Batista, ele diz assim, olha, mostrem que vocês se arrependeram. Mostrem que vocês realmente estão arrependidos e que vocês vieram até mim para vocês se batizarem. Mas esse arrependimento, ele precisa ter frutos. Quando a gente tem remorso, irmãos, porque eu falei para você, remorso é diferente de arrependimento. Quando você tem remorso e não arrependimento, você não tem a capacidade de demonstrar que você se arrependeu. Mas quando você se arrepende, você mostra frutos dignos desse arrependimento. Você já ouviu uma pessoa dizer para você, eu te amo. Eu não vou mais fazer isso. Eu te amo, mas aquela palavra ser só de boca, ser só de língua, e de repente aquela pessoa faz a mesma coisa contra a sua vida. Aquilo ali não era arrependimento, aquilo ali era remorso. Porque arrependimento é uma virada, é uma mudança de mentalidade. A pessoa resolve mudar, a pessoa resolve se arrepender, a pessoa resolve dizer assim, olha, eu estou errado naquilo que eu fiz e eu decido me arrepender. Isso não é saudável para o meu coração, isso não é saudável para a minha vida, isso não é saudável para as pessoas que estão ao meu redor. Eu decido dar uma virada. Dê uma virada essa manhã, irmãos. Aleluia. E Deus se virará para você. Eu posso dizer assim.
Para que ele possa fazer exatamente aquilo que você passou 5 anos orando. Deus, ele pode fazer na sua vida em 5 segundos, quando você se arrepende, de verdade. É um arrependimento genuíno. E esse arrependimento, ele precisa mostrar fruto digno. Vai frutificar. Quando você se arrepende, você frutifica. E as pessoas, elas vão comer desse fruto. Não é uma coisa, eu prometo, eu faço. Não, e ficar só na palavra. Não, você precisa demonstrar frutos dignos de arrependimento. Amém? Aleluia. Quando você se arrepende, irmãos, você está se humilhando. E sabe, às vezes as pessoas, elas dizem assim, né? Com o nosso pensamento, nós falamos assim, eu me humilhar? Eu vou me humilhar? Vou nada. As pessoas vão mangar de mim. Mas Deus, irmãos, Ele não está falando para você se humilhar às pessoas. A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Quando você está se arrependendo, quando você se arrepende, você está se colocando debaixo da poderosa mão de Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, debaixo da poderosa mão de Deus há promoção. Ninguém que decidiu se arrepender, que se colocou debaixo da poderosa mão de Deus, se arrependeu de estar lá. Porque ela foi promovida, ela foi elevada, ela mudou de nível, ela mudou de estação. Se coloque debaixo da poderosa mão de Deus, olha só, e não para por aí. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Aleluia. Estar debaixo da poderosa mão de Deus, irmãos, é promoção. E eu quero dizer para você, irmãos, que eu decido, quando eu me vejo que eu preciso me arrepender de alguma coisa, eu decido. Eu resolvo me arrepender. Eu resolvo me colocar debaixo da poderosa mão de Deus. Irmão, se humilhar é você reconhecer que Deus está falando da palavra ao seu respeito. Amém. Aleluia. E aqui, outro ponto que eu quero falar para você, que não há exceções para o arrependimento. Como assim, irmã Mona Lisa? Desde o menor até o maior precisa se arrepender. Desde aquela pessoa, irmãos, que aceitou Jesus ontem à noite, até aquela pessoa que tem a sua alta patente. Pastor, governador, prefeito, presidente, todos eles precisam se arrepender. Por quê? Porque o arrependimento é a porta do reino dos céus, do reino de Deus. E a Bíblia vem falando aqui em Atos, no capítulo 17, no versículo 30, quando Paulo está pregando. Ele diz assim, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Aleluia! Glória a Deus por isso. Amém? Aleluia! Mas sabe, irmãos, às vezes a gente olha para esse assunto e a gente pensa, eu preciso usar a minha própria força para me arrepender? Irmãos, existe um poder, existe uma capacidade da parte de Deus. Deus, Ele é o nosso ajudador. Você lembra que o Espírito Santo, Ele está aqui, Ele está dentro de nós, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso consolador e Ele é o nosso ajudador também. Existe uma graça que Deus derrama sobre a vida de todos aqueles que decidem se arrepender. Porque, irmãos, às vezes os homens, eles olham para a aparência. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele vê o coração. Amém? E quando você decide no seu coração, como Zaqueu se decidiu, resolveu no seu coração, irmãos, Jesus pegou junto com ele. A graça que estava sobre a vida de Jesus foi derramada sobre a vida de Zaqueu. E Zaqueu decidiu, resolveu e houve salvação para a vida dele. E a Bíblia vem falando aqui em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Pronto, esse é o resumo, este é o ponto.
Por que eu não estou prosperando? Certamente, irmãos, a Bíblia não mente. Quando nós não estamos prosperando, é porque nós estamos encobrindo aquilo que nós precisávamos descobrir para Deus, não para as pessoas. Descubra para Deus, confesse o seu pecado, deixe e você vai alcançar misericórdia e você vai prosperar, porque está falando aqui, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E ao contrário quando você descobre as suas transgressões para Deus, irmãos, você vai prosperar. Portas vão se abrir. Aleluia. Você vai prosperar em todas as áreas da sua vida, até mesmo naquelas que você mesmo achava que não ia prosperar. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nenhuma área da sua vida está descoberta. Deus está falando aqui que nós vamos prosperar. No versículo Salmos 32, no versículo 8, ele está falando a respeito do Espírito Santo, e ele diz assim, Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Está falando sobre a oração. Amém? Alguém que não ora, irmãos, o crente que não ora, ele jamais vai ter instruções da parte de Deus. Porque ele está dizendo aqui, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas eu te darei conselho. Deus está disposto. Na verdade, irmãos, na antiga aliança, o homem, né, um homem chamado Adão, ele tinha somente a presença do Senhor na viração do dia. Hoje nós temos 24 horas por dia. Nós podemos orar a todo instante e Deus ele vai nos instruir o caminho que nós devemos seguir, não é? O caminho que nós devemos deixar, a virada que nós precisamos tomar. Você lembra? A virada que nós precisamos tomar, ele disse, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas, eu te darei conselho. Não é Deus que puxa você para perto da vista dele. É você que se achega a ele. Lembra, Tiago? Achegai-vos a mim, eu vos chegarei a vós. Aleluia. Sobre a minha vista, eu te darei conselho. Não sejais como cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrechos são dominados. De outra sorte, eles não te obedecem. Por que, irmãos, que Deus está comparando aqui um homem com um cavalo ou uma mula? Para que serve esse tipo de animal, irmãos? Eles carregam peso. E eu quero dizer para você, você não nasceu para carregar peso. Você não nasceu para viver pesado. Você não nasceu, irmãos, para carregar carga. Porque ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Jesus, ele não está falando para aquele que está lá fora, ele está falando a respeito de mim e de você. Se você está pesado, irmão, se você está carregado, Deus está te chamando e ele vai aliviar a tua carga. Aleluia. Você não foi chamado para carregar peso, você não foi chamado para andar longe do Senhor, você não foi chamado para pensar e se apoiar no teu próprio entendimento e fazer aquilo que dá na tua cabeça. Não, existe o Espírito Santo. O Espírito Santo ele está pronto para te instruir. O Espírito Santo ele está pronto para você fazer aquilo que é certo. Porque sabe, irmãos, como eu gosto sempre de falar, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, a gente não vai dar com a cara na parede. Quando a gente é guiado pelo Espírito de Deus, irmãos, a gente não entra em negócios furados, a gente não empresta a quem nós nunca deveríamos emprestar o nosso dinheiro. Aleluia, porque o Espírito Santo vai nos instruir. Ele está dizendo, eu vou te instruir e eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. E sobre as minhas vistas eu vou te dar conselho. A gente vai ser instruído e nós não vamos errar, irmãos. Nós vamos dar o tiro certeiro. A nossa vida foi criada em Deus, foi inspirada em Deus para nós andarmos, irmãos, em uma vida de sucesso.
Paulo diz de fé em fé e de glória em glória. Deus não chamou para você andar para trás, Deus não chamou para você andar como caranguejo. Deus te chamou para você andar para frente, para você ir de aumento em aumento, porque a Bíblia diz, irmãos, a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando nós somos instruídos pelo Senhor, irmãos, nós não vamos ter prejuízos. Nós não vamos ficar decepcionados, porque nós estamos olhando para o Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, nós vamos nos posicionar rapidamente, porque Deus vai nos instruir. E nessa instrução, a graça, a favor, a revelação da parte de Deus para as nossas vidas pessoais. Sabe que existe revelação na palavra que Deus estabeleceu só para você? Aleluia, eu vou te instruir. A Bíblia diz assim, em Hebreus 12:1. Despojando-vos de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Jesus propôs, irmãos, uma carreira para mim e para você. Agora, nós é que precisamos nos despojar. Liberar esse peso. Liberar essa vida de peso, de lentidão, porque o que nos faz lentos são os pesos que estão sobre os nossos ombros. Mas sabe, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, existe uma unção. E a Bíblia diz que essa unção, ela despedaça todo o jugo. Não existe nada, irmãos, que o diabo tenha colocado sobre as nossas vidas, que nós não possamos nos livrar, quando a unção do Senhor vem sobre as nossas vidas. E existe unção nesse lugar, existe unção nesse culto, existe unção na palavra, porque a palavra está sendo ministrada. E Deus, irmãos, quer aliviar, Ele quer quebrar. Uma vez que esse peso está sobre a sua vida, ele é quebrado, não tem mais como juntar esse peso, irmãos. O diabo não tem mais como juntar esse peso e colocar sobre a sua vida, porque você se arrependeu. Amém? Glória a Deus por isso. Aqui em 1 João, o último versículo, diz assim: Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Amém? Então, irmãos, a Bíblia vem falando aqui, quando nós, é possível nós recebermos a Jesus, nascer de novo, e a gente comete algum tipo de pecado. A Bíblia diz que não é certo que nós vivamos no pecado. Na verdade, a Bíblia diz que nós fomos livres do pecado. Não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Quando Paulo diz assim, é porque é possível que alguém esteja em Cristo, mas que ande segundo a carne. Nenhuma condenação há para aqueles que andam no Espírito, que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós precisamos nos posicionar para nós andarmos no Espírito. Quando nós pecamos, quando nós nascemos de novo e por acaso a gente comete algum tipo de pecado, a Bíblia diz que Jesus está pronto para derramar do seu sangue e nos purificar de todo o pecado. Amém? E nos purificar de tudo aquilo que nós temos feito, que não tem agradado a Ele. Amém? Então, nós precisamos colocar os nossos fundamentos corretos, no lugar certo. Precisamos firmar a nossa vida, irmãos. Precisamos firmar a nossa casa, para que nós possamos receber da parte de Deus para esse tempo. Irmãos, você experimentou de muitas bênçãos na sua vida. Mas sabe de uma coisa? Você vai experimentar de coisas maiores. E Deus quer te encontrar pronto. Amém? Deus quer te encontrar pronto. E quando Ele te encontra pronto, irmãos, é certo que Ele vai liberar. Mas Ele não vai liberar à medida que eu e você pedimos. Ele vai liberar à medida dEle. E a medida dEle é maior. A medida dEle é mais farta. A medida dEle é abundante. Você já prestou atenção que quando Jesus ou Deus, Ele fala na sua palavra, Ele nunca fala pela metade, um terço, um quarto. Não, é sempre superabundante.
A Bíblia diz que o Senhor, Ele coloca uma mesa farta diante dos nossos inimigos e Ele derrama sobre nós o óleo fresco e o nosso cálice, Ele vai transbordar. Amém? Então, da parte de Deus, irmãos, existe sempre superabundância. Não é? A Bíblia vem falando lá em 2 Coríntios que quando nós ofertamos na casa do Senhor, Ele é poderoso para fazer superabundar em nós toda graça. Amém? E essa graça, ela vai fazer com que nós venhamos ter sempre. Não é somente dia 5, ou dia 10, ou no final do mês. Não, irmãos. Essa graça, ela nos capacita a nós termos sempre em tudo. Não é somente dinheiro. Não, é felicidade no nosso casamento, é felicidade no nosso relacionamento, é nós nos movermos nos dons do Espírito, é nós sermos uma bênção para a vida de outras pessoas, mesmo que essa bênção não seja um presente, não seja um dinheiro, mas seja a nossa própria vida reluzindo sobre a vida dessa pessoa, amém? Porque nós podemos ser uma bênção na vida de outra pessoa, amém? Essas bênçãos, essa graça, irmãos, que Deus fala em sua palavra ao nosso respeito, ela vai superabundar. Nós vamos ter sempre uma palavra de incentivo, vamos ter sempre uma palavra de ânimo para levantar aquela pessoa que está caída, para levantar aquela pessoa que está aflita. Nós somos, irmãos, testemunhas. Fomos chamados para nós sermos testemunhas, porque nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Nós só precisamos estar conscientes disso e nos posicionar. Irmãos, o posicionamento, ele vai trazer um sucesso para a sua vida que você não tem noção. Existem coisas que está para acontecer na sua vida, irmãos, que você não vai mexer com o teu orçamento, que você não vai mexer com o teu dinheiro, simplesmente. Deus vai enviar para a sua vida, através de vida de pessoas, porque Deus vai usar essas pessoas ao seu favor. Aleluia! Aleluia! Posicionamento, irmãos, é você ter uma vida de sucesso. Amém? Então, não se sinta condenado. Simplesmente se posicione na palavra e faça aquilo que precisa ser feito. Como eu falei no começo, nós precisamos fazer aquilo que precisa ser feito, sentindo vontade ou não. Nós resolvemos, irmão, fazer. Nós resolvemos fazer porque é Deus que está falando. São princípios da palavra. Nós não precisamos sentir, na verdade, nós não fomos chamados para sentir. Nós somos chamados para exercermos a nossa fé. E a nossa fé não é simplesmente para nós termos as coisas. A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Porque o próprio Deus, ele se torna presenteador daqueles que o buscam. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças pela tua palavra. A tua palavra, ela tem o poder de transformar a nossa vida, de transformar a nossa mente, Pai, de mudar o nosso coração. Eu quero, Pai, te render graças, Pai, por cada palavra, Pai, que foi dita, Pai, nesse lugar. Obrigada, Senhor, pelos princípios elementares da doutrina de Cristo, que nós precisamos aprender, Pai, que nós precisamos retornar, Pai, a nos lembrar, Senhor, daquilo que o Senhor já falou, Pai, ao nosso respeito. E nós decidimos, Pai, edificar a nossa casa sobre a rocha, porque nós não vamos ser simplesmente ouvintes da sua palavra, nós seremos praticantes da sua palavra, Pai. Porque a sua palavra diz que quando nós somos praticantes, nós vamos ser bem-aventurados em tudo que nós realizarmos, Pai. Nós queremos te render graças, Pai, e nós nos alegramos, Pai. Porque o Senhor é fiel. E o Senhor nos capacita a fazermos exatamente aquilo que precisa ser feito nesse tempo, Pai. Nós não queremos perder o tempo da tua visitação. Nós queremos, Pai, estar no compasso certo, no tempo certo e fazendo aquilo que é certo, Pai. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Glória